que é a mansidão, né? Que Deus vai nos dar mansidão, vai nos dar calma, e com Ele, para Ele, todas as coisas serão feitas, né? E creio que Deus ele já preparou para todos nós essa noite essa mansidão, essa calma, até porque temos que ser imagem e semelhança de Cristo, e às vezes o dia a dia no trabalho, a situação que a gente passamos aqui na terra, nos traz às vezes uma ansiedade, uma tristeza tão grande, às vezes que fica atribulado, o coração fica meio atrito, meio atribulado. E imagine se a gente for viver todos os dias atribulado, atrito, coração atrito, e não buscar essa mansidão pelo Espírito Santo, né? Tem algumas situações que não consegui resolver, né? A gente passando por situações que às vezes, humanamente falando, não tem como resolver, mas espiritualmente tem, porque a Bíblia diz que o verdadeiro gigante, né, que queria acabar com o povo de Israel, que era Golias, ele pegou Saul atrito, pegou Saul meio perturbado, pegou alguns servos de Deus meio bagunçado, né? Mas ele ele deparou com um homem que, humanamente falando, as pessoas vendo, não tinha condições nenhuma de vencer. Mas ele não sabia o que tinha dentro do coração de Davi, né? O rei Davi, que ainda não era rei, estava sendo discipulado por Deus, estava sendo orientado por Deus. Mas ele pegou uma pessoa pequena, calma, com mansidão, mas não tinha medo. E às vezes você fala assim, pastor, mas muitas vezes o medo ele traz a perturbação, às vezes a preocupação ele traz sim, mas se você tiver a mansidão, a calma, que vem do Espírito Santo, né, a mansidão, para resolver uma situação, você vai ver que é muito mais fácil você, com a mansidão de Deus, você resolver do que da sua forma, do seu jeito. Porque tem algumas situações que você vai tentar resolver, você não vai encontrar a saída, não vai encontrar a direção certa, mas quando você pede a direção para Deus, não há nada impossível. Até que a situação, às vezes, de enfermidade na família, uma situação onde ninguém encontra saída, mas se você pegar a direção de Deus, se você ouvir a voz de Deus e pegar a direção, naquele mesmo momento Deus vai te dar calma, vai te dar mansidão para você resolver e sair de qualquer situação. Seja qualquer situação que você deparar na tua vida, né, a mansidão que tem junto com ela o domínio próprio, você consegue resolver qualquer situação. Não há nada impossível para você resolver junto com Deus. Amém? Então que Deus venha derramar essa noite mansidão no teu coração. Amém? Abra a sua Bíblia no livro de Ezequiel, capítulo 37. Ezequiel, capítulo 37. Já saiu o resultado da eleição, né? É Mateus Silva, que é prefeito de Caraguá, é isso, né? Ganhou, né? Deus venha abençoar a vida dele, venha fortalecer o futuro prefeito de Caraguá, que venha orientar ele para fazer as melhores coisas para Caraguá, né? Para o nosso litoral, para Caraguatatuba, principalmente para a nossa cidade, que é prefeito de Caraguá, vai ser o futuro prefeito, e que Deus venha dar força para ele, né? Para cuidar dessa cidade, que está precisando de pessoas que cuidem, que zelem, né? Que orientem o povo, que ajude o povo, estenda as mãos para ajudar na área da saúde, na área da escola, né? Uma coisa que eu vi hoje, entrei na escola onde eu fui votar, eu vi aquela escola destruída, onde eu estudei quando tinha desde os 7 até os 20 anos de idade, a escola destruída, acabada, a escola, eu falei, meu Deus, a gente veio votar, tinha 2 vereadores na porta da escola, a gente veio votar para vereador, para prefeito, a escola toda arrebentada, bagunçada, e eu pedindo para Deus cuidar das crianças, né, cuidar da juventude, mas para esses jovens, as crianças, cuidar depende das autoridades, né? Então que Deus venha abençoar essa autoridade, o Mateus Silva, não conheço pessoalmente, mas conheço o pai dele, mas que Deus venha dar força, venha dar coragem para ele, para enfrentar essa situação, né? Porque mais um pouco, que se ficar do jeito que está, Caraguá vai ficar a pior cidade do litoral, e depois para consertar vai ser difícil. Então que nesse momento Deus venha fortalecer o coração dele, e venha dar estrutura não somente física, mas espiritual, para ele cuidar de Caraguá, porque Caraguá depende da autoridade, né? Então que Deus venha fortalecer o caminho dele, os passos dele, e eu abençoo ele em nome de Jesus, vou colocar nas minhas orações, né? Para que ele venha ser um homem de palavra, que ele venha cumprir aquilo que ele prometeu, né? E que venha mudar essa história de Caraguá, porque Caraguá já foi muito boa de viver e hoje está ficando meio difícil. Eu nasci aqui em Caraguá, 48 anos que eu moro em Caraguá, e Caraguá está ficando meio difícil, está ficando numa fase que é onde, se os governantes não cuidarem de Caraguá, Caraguá vai ficar a pior cidade de Caraguá, do litoral, né? Então
Então vamos orar para ele, para Deus abençoar a vida dele e para ele fazer o melhor para Caraguá, para tirar Caraguá da situação que está, porque daqui a alguns meses vocês vão ver o que esses governos fizeram com a cidade de Caraguá. Vai ser muitas pessoas sendo, a justiça de Deus vai acontecer, mas a justiça do homem vai vir também. Muitas pessoas que defraudaram Caraguá, roubaram muito dinheiro do cofre de Caraguá, desviaram muito dinheiro público, e as consequências vão vir para eles. Então que Deus venha nesse momento fortalecer o coração dos prefeitos, né, para que não venha acontecer no ano de 2025 a mesma coisa que aconteceu nesses anos que passaram, né? Então eu peço para você orar pela vida dele, né, independente de religião, né, independente de credo, mas que você venha apresentar para Deus nas suas orações, para Deus mudar o quadro da cidade, tá bom? Eu peço para a igreja. Ezequiel capítulo 37. Você que encontrou, acho que está na televisão, na tela da televisão. Antes de ler, feche seus olhos em nome de Jesus, soberano Deus, eterno Pai. Pai amado, Pai querido, aqui está a tua igreja, teus filhos, a qual o Senhor trouxe para a tua casa de oração, meu Deus, apresento cada vida, cada ente querido, cada família que está, meu Deus. Espírito Santo de Deus, que nessa noite o Senhor venha abrir o entendimento do nosso coração, que eu falo, meu Pai, nossa mente espiritual. Que o Senhor venha fortalecer nossa mente, que a nossa mente venha estar focada na tua palavra, que o Senhor venha quebrar toda a negatividade, se houver, todo obstáculo mental, tudo aquilo que se levantar, meu Pai, contra teus filhos, contra a tua igreja, que nesse momento a mente, o foco dos teus filhos venha estar ligado na tua palavra, na tua mensagem, que amanhã não venha preocupar os teus filhos, que o dia de amanhã, os compromissos de amanhã não venha, meu Pai, tirar o foco da tua palavra, que nesse momento a tua palavra venha ser ministrada em nossos corações, que a tua igreja venha ser alicerçada na tua palavra, que é poderosa para curar, para salvar, para libertar. Pai amado, Pai querido, então fala em nosso coração, que te peço, através da tua poderosa palavra, e nos orienta, nos atenta para aquilo que o Senhor tem para nós essa noite, que o Senhor venha nos ensinar a caminhar na tua presença, venha nos fortalecer, venha nos dar direção, venha nos capacitar dia após dia, para caminhar alegre e feliz na tua presença, que a alegria do Senhor é a nossa força, e que o Senhor venha nos fortalecer de uma maneira sobrenatural, que eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, Ezequiel capítulo 37, diz assim no versículo 1: Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale, que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, eis que estavam sequíssimos. E ele me perguntou: Filho do homem, poderão viver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre esses ossos, e diz: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida, e vivereis, e porei nervos sobre vós, e fareis crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o fôlego da vida, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Profetizei, pois como ele me ordenou. Ora, enquanto eu profetizava, houve um ruído. Eis que fez um reboliço, e ossos se achegaram com ossos. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se pele por cima, mas não havia nele fôlego. Então ele me disse: profetiza ao fôlego da vida, profetiza ao filho do homem, e diz ao fôlego da vida: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao fôlego da vida, e assopra sobre esses mortos, para que vivam. Profetizei, pois como ele me ordenara. Então o fôlego da vida entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército grande e extremo. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles dizem: os nossos ossos secaram-se
e pereceu a nossa esperança. Estamos de todos cortados. Portanto, profetiza e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus, eis que eu vos abrirei as vossas sepulturas, sim, as vossas sepulturas, e vos farei sair, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E quando vos abrir a sepultura, e delas vos fazer sair, ó povo meu, sabereis que eu sou o Senhor, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vós porei na vossa terra, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, o falei, o cumpri, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Aleluia. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Aqui é uma passagem que fala de um profeta chamado Ezequiel, que ele tinha um coração voltado para a palavra de Deus, para o Deus Todo-Poderoso, Deus de Israel. E ele se encontrou, a Bíblia diz que ele se encontrou, o Espírito do Senhor levou ele num vale de ossos sequíssimos. Ali era um vale onde, se a gente for tentar produzir na mente aquele vale, era um vale grande, a Bíblia diz que aquele monte era um vale grande, e naquele vale ele tinha muitas vidas ali destruídas, já não existia mais, ossos, e a Bíblia fala que ali tinha ossos separados de ossos, talvez, né, a parte do braço, da perna, os ossos da perna, ali da parte do fêmur, aqui a nossa mente de raciocínio, que só tem os ossos ali, quando seca, morre tudo, fica só aquele crânio, longe. Então, os olhos humanos, se eu tentar pensar naquele vale, é como eu ia muitas vezes no cemitério, que ali ficava o ossário, e quando eu era pequeno, eu era curioso, né? A minha mãe levava, na época que eu era de outra religião, para visitar os mortos, era o costume que nós tínhamos quando eu era pequeno, e eu com meus amigos, nós sempre, quando eu ia naquele dia de visita aos mortos, né? Que sabemos que a pessoa, quando morre, ela só tem dois lugares que ela pode ir, que é o céu e é o inferno. Mas na nossa crença, antigamente, visitar os mortos era um compromisso que nós tínhamos, porque a minha mãe me levava e eu ia cada vez pequeno. E quando a gente despertava da minha mãe, saía junto com a minha mãe, os meus amigos, nós íamos num ossário que tem aqui no Indaiá, que ali era um lugar que tinha uma portinha, só tinha uns vãozinhos naquela canaleta ali, e a gente era curioso, abria o olho, abria aquele pedacinho para ver os ossos. E ali era um monte de ossos, de várias pessoas. E uma vez nós pedimos para o rapaz que tomava conta ali da chave para abrir para nós entrarmos lá para ver. Ele falou: não pode abrir. Ele ficamos insistindo, até que ele abriu. Daí, quando ele abriu, teve um amigo meu que empurrou o outro para dentro e fechou a porta. E aí eu deparei com uma cena que ele começou a berrar para abrir. E daí, a primeira vez que eu vejo, que meus olhos viram tantos ossos secos ali, naquele momento. E eram muitas pessoas, acho que centenas de pessoas ali. E quando se trata dessa passagem de Ezequiel, toda vez que eu escuto alguém falando de Ezequiel, eu acho que Ezequiel também não foi diferente. Quando ele viu aqueles numerosos de ossos que formavam um exército, eram muitas pessoas, milhares de pessoas, acho que trilhões de vezes do que aquilo que eu vi aquele dia no ossário. Eu acho que o coração de Ezequiel, a mente de Ezequiel, ele falou: misericórdia, que situação que Deus veio me trazer. Só que quando se trata de profeta, esse é um pensamento que eu penso, né? Mas Ezequiel, ele sabia que ele foi levado ali pelo Espírito de Deus, e ele sabia ali que aquele milagre, aquela situação, quem ia gerar no coração dele, não ia ser ele, mas ia ser o próprio Deus. Porque colocar um homem, um servo dele, numa situação daquela que ele se encontrava, de ver aqueles ossos sequíssimos, e mandar profetizar para acontecer aquilo que ele falava, ali é um milagre sobrenatural. É um milagre que aos olhos humanos é impossível de acontecer. Verdade ou mentira? Verdade. É impossível. Quando você se encontra com uma pessoa que está ali no leito do hospital, que o médico, a medicina não dá mais condições para ela sobreviver, dá dias de vida,
E daí você vê ela às vezes respirando por aparelho, daí o aparelho já não resolve mais, ela já não tem mais condições de continuar vivo por aquele aparelho. Os órgãos dela já, bem dizer, já não tem mais nada. Ela parte dessa terra, mesmo em vida ainda ali. Quando ela parte naquele momento ali, se a gente determinar, orar por ela, tem pessoas do lado que vão falar, misericórdia, mano, já está morta, não adianta mais. Daí você ainda põe a mão, já aconteceu comigo de colocar a mão na pessoa, ela está quente. E às vezes, pela fé que Deus lhe coloca no meu coração, eu orar pelaquela vida. As pessoas que estavam do lado já não acreditavam mais, porque ali já tinha parado, já tinha acontecido, já bem dizer, morrer, mas pela fé a gente orava, crendo em Deus que milagre poderia acontecer, e acontece, pode acontecer. Mas agora imagina você ver um monte de ossos ali naquele vale, e você profetizar para gerar vida, é quase o que? Impossível, é quase impossível. Mas para Deus a Bíblia diz que nada é o que? Impossível aos olhos de Deus. Então imagina a cena do profeta Ezequiel naquele vale. E a Bíblia diz que ele foi conduzido pelo Espírito de Deus. Ali já muda a situação. Ele não foi conduzido por homens. Ele não foi conduzido por pessoas igual eu e você que somos falhos e pecadores. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo de quem? De Deus. Daí já muda o quadro, já muda a história. Né, irmão Bruno? Já muda a história. Talvez se eu pedir para você fazer algo, você pode ficar em dúvida. Ou se você pedir para mim fazer algo, eu posso ficar em dúvida, porque nós somos falhos. Mas quando se trata das coisas espirituais, quando se trata das coisas de Deus, já não tem mais como colocar dúvida no coração. Porque a Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que eu espero, e a convicção, fé é a certeza daquilo que eu não vejo, né? E a convicção daquilo que eu espero. Está lá em Hebreus capítulo 11. O que é a fé? Fé é a certeza daquilo que eu não vejo. Não estou vendo milagre. Mas é a convicção que está no meu coração que pode acontecer. Que eu posso orar por uma pessoa, em nome de Jesus, e um milagre acontecer. Que eu posso determinar hoje, orar pela minha vida, que talvez muitas pessoas não dão nada, mas eu orar, e as portas se abrirem, o milagre acontecer. Porque a fé, ela tem que funcionar. Porque a Bíblia diz que a fé sem obra ela é morta. A fé sem a obra não existe. É uma fé parada, ela tem que ter obra. Então a Bíblia diz que a fé é a certeza daquilo que eu não vejo, mas a convicção daquilo que eu espero. Você vê lá no livro de Gênesis, no início do mundo, quando Deus ia acabar com o mundo, quando ele já determinou para Noé que ele ia acabar com o mundo, ele falou: Noé, construa uma arca, construa um enorme barco, Noé, porque eu vou exterminar com a face da terra, e somente você e sua família. Então Noé escutou a voz de Deus, obedeceu, porque ele a fé de Noé exercitada no coração dele, fortaleceu a mente dele no coração, falou: se Deus ele falou isso, eu vou fazer. Eu não estou vendo. Eu não estou vendo aí no mundo, não estou vendo nem sinais, eu estou vendo. Mas eu tenho que obedecer, porque foi Deus que fez. E a certeza daquilo que eu vou esperar. Como que pode um homem, sem ferramenta naquela época, construir uma arca que os olhos humanos hoje tentaram construir para ficar uma réplica igual? Mas não é nem o começo que Noé fez. Como que ele imaginava que Deus ia conduzir os animais dentro daquele barco? Ô Carol. E como eu falei para você do cachorro, do pitbull, que na época não tinha esse cachorro, mas tinha outro tipo de cachorro, mas não tão bravo como esse. Como que ele poderia conduzir? Noé falar: Senhor, mas como que eu vou levar um casal de leão, por exemplo, de onça? E eles vão obedecer ao Senhor? Eles vão partir para cima de mim? Noé podia falar isso. Mas pela fé que ele tinha em Deus, exercida por Deus, que ele sabia que ele não estava vendo, mas ele tinha a convicção que Deus tinha mandado, ia acontecer o milagre, aconteceu. Então ele ficou anos ali produzindo aquela arca, e as pessoas bagunçavam com ele, tentavam parar a fé dele, desanimar ele, fazer ele desistir, mas pela fé, que ele não estava vendo, mas ele tinha certeza no coração de uma hora a chuva ia vir, e que Deus prometeu ia cumprir aquilo que ele falou. Então você vê, imagina o profeta Ezequiel deparando com aqueles ossos naquele vale. É só pelo Espírito de Deus mesmo. Porque às vezes nós deparamos com coisas pequenas, com coisas que às vezes aos olhos de Deus não é nada, e já desistimos, já retrocedemos, voltamos para trás. Às vezes com algumas famílias que dá um levante, acontece algo,
e a pessoa já quer desistir daquele projeto de Deus, aquele propósito no coração. Famílias que às vezes têm um propósito de Deus, um projeto de Deus, palavra de Deus foi lançada sobre aquela família. E às vezes acontece algo simples, às vezes na vida do casal, daquela família, a família já quer desistir, quer abandonar, quer abandonar o barco, quer pular, quer desistir. Às vezes uma porta se fecha na nossa vida, de trabalho, algo que às vezes nós buscamos e já pensamos em parar de desistir. Agora imagina o profeta Ezequiel, deparado com aquela situação. Se ele fosse agir do jeito que ele queria, da forma que ele queria, muitas vezes ele ia colocar obstáculo. Mas se você vê que a Bíblia é poderosa para nos ensinar, que a Bíblia diz assim no versículo 1: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio do vale, que estava sequíssimo, cheio de ossos, né? E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muitos numerosos sobre a face do vale, e eis que estava sequíssimo. E Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Olha para você ver a resposta de Ezequiel. Ezequiel poderia responder: Senhor, não tem condições de viver, não vai dar para viver. Como que o Senhor vai perguntar isso para mim, Senhor? Se poderão viver esses ossos? No meu pensamento, no meu conhecimento, não tem como viver. Qualquer um de nós falaria isso. Responderíamos isso para Deus: Senhor, tu sabes. Olha a resposta que o profeta Ezequiel falou. Se ele fosse responder por ele mesmo, o pensamento dele, na lógica dele, ele ia falar: Senhor, não tem condições. Eu posso ficar aqui a madrugada inteira tentando pegar osso, parte de osso, tentar juntar, mas não tem como, porque como que eu vou saber qual que é de qual crânio é daqui, perna que é daqui? Vou bagunçar, vai ser um quebra-cabeça que eu nunca vou conseguir montar, Senhor. Para mim não tem condições. Sabe aquele quebra-cabeça com 3.000 peças que você olha e fala: meu Deus, como que acontece isso? Agora imagine o pensamento de Ezequiel, se ele falar assim: Senhor, para mim, eu acho que eu consigo sim. Senhor, se o Senhor der a oportunidade para mim alguns meses aqui, eu vou conseguir fazer esses ossos ressurgir vida. Ele poderia responder isso, mas ele teve uma resposta que mudou a lógica daquele lugar, daquele ambiente. Ele falou: Senhor, tu sabes. Porque o profeta Ezequiel sabia que colocando na mão de Deus qualquer situação que colocasse na mão do Senhor Deus poderia fazer o milagre e o sobrenatural. E a Bíblia diz assim no versículo 4: então me disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Quando Deus ele falou para Ezequiel profetizar, Deus ele sabia que através da palavra, que a Bíblia diz que os céus e a terra e tudo que nela há foram produzidos, os animais, os vegetais, as árvores, os répteis, tudo foi produzido através do que? Da palavra. Por isso que às vezes tem pessoas, quem já viu, quem tem costume de brincar que a palavra tem poder. Tem poder e tem mesmo, para mudar qualquer situação. Principalmente para nós que somos pais, né? As mães. A palavra tem um poder sobrenatural. Um poder sobrenatural. Tem um irmãozinho que está cuidando, ele está aí dentro, né? Que ele vem debaixo de palavra de maldição da mãe. Ele começou a vir aqui comigo aqui, e eu falei para ele assim: meu irmão, não guarde no teu coração, a tua mãe fala sem ela saber, sem ela imaginar. Começa a profetizar para ela ao contrário. Começa a produzir no teu coração palavras boas, para que quando ela vir com palavras negativas, você lançar para ela palavras boas. E ele começou a adquirir isso no coração. E hoje ele me chama às vezes umas 6 horas, manda mensagem: pastor, eu vou passar em casa me pegar, porque se o senhor não pegar, minha mãe vai o quê? Vai me ler? Vai. Mas foi através das palavras que ele profetizou para ela que começou a mudar o coração da mãe.
Porque nós sabemos que debaixo da ordenança espiritual, a palavra tem um poder sobrenatural. Verdade. Principalmente do pai para a mãe, do pai dos filhos. Ela tem um poder sobrenatural. Nós temos pessoas que nós atendemos que têm maldição de profecias de maldição que foram lançadas. E hoje estão recebendo consequências gravíssimas. De profecias de pai e de mãe, de maldiçoado. Então você entenda que quando o profeta Ezequiel foi levado pelo Espírito no Vale dos Ossos Secos, Deus ele falou para ele: profeta Ezequiel, meu filho, começa a profetizar que através das tuas palavras que vem de mim, essa situação, esse quadro vai mudar. Através da minha palavra, na sua boca, nos seus lábios, essa cena, esse quadro vai começar o quê? Mudar. A história não vai ser mais a mesma. E a Bíblia diz que Ezequiel recebeu de Deus uma ordem. Então me diz, profetiza sobre esses ossos e diz: osso seco, ouve a voz do Senhor. Pensa bem se nós estivéssemos lá, Valdo, naquele vale lá, e não conhecêssemos o poder de Deus. Você subisse no monte lá e reparasse com aquele profeta Ezequiel, né, irmão? A cena, imagina a cena. Ele profetizando, conversando com os ossos. Se não conhecesse o poder de Deus, que muitas vezes não conhecia, eu ia dar risada dele. Está tão doido em cima do monte lá, conversando com o osso. Verdade ou mentira, irmã dela? Conversando com o osso lá. E daí ele vai falar assim: tá ficando doido? Vou descer um pouco aqui. Meu Deus do céu, tem um homem lá conversando com um monte de ossos lá, que a pele, vida. Meu, tá ficando doido. Eu ia pensar assim. Mas como hoje nós conhecemos, e você sabe, da grandeza desse Deus, que para Ele nada é impossível. Agora imagine Ezequiel, que eu vejo como todos os filhos de Deus, como os escolhidos de Deus. Eu vejo pessoas aqui, todos iguais diante de Deus. Que todos vocês têm um propósito, o seu nome está escrito no livro da vida, e que você tem uma intimidade sobrenatural com Deus. Eu vejo isso nos seus olhos, na tua vida. Agora imagine Ezequiel, que Deus tinha uma intimidade bem face a face. Imagine Ezequiel na nossa frente agora aqui, que era usado por Deus, como os outros profetas. E Deus falou para Ezequiel: profetiza, filho do homem, profetiza, que esse quadro vai ser mudado, essa história vai ser mudada. Profetiza, filho do homem, profetiza, que esse quadro, essa cena vai ser transformada através da minha palavra. E quando o profeta Ezequiel começou a profetizar, assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que vou fazer entrar em vós o fôlego da vida, e vivereis. A primeira coisa que Deus ele falou para Ezequiel foi para profetizar o fôlego do quê? Da vida. Deus ele sabe que quando você profetiza a vida na vida de alguém, quando você lança sobre as pessoas, ou sobre a sua casa, sobre a tua família, vida, automaticamente Deus ele vai mudar e vai renovar a tua história. Quando você profetiza bênção para alguém, vida para alguém, bênção para alguém, automaticamente Deus ele está transformando aquelas bênçãos no mínimo 30, 60 ou 100 vezes mais para a tua vida. Quando você profetiza vida para alguém, você não sabe o poder que tem no reino espiritual quando você profetiza para alguém vida. E vida é abundância. Deus ele muda qualquer cena, qualquer história da tua vida. E a Bíblia diz que Ezequiel, o profeta Ezequiel, profetizou fôlego de vida. O sopro, o fôlego de vida. E Deus ele mandou Ezequiel ir profetizando: e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o fôlego da vida, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia.
Aleluia. Agora, o que para o homem é impossível, começa a se tornar possível para Deus. Aquilo que eu falei para você, que se juntasse todos nós que estamos aqui, que até quem tem conhecimento às vezes com a medicina, né? E tentasse pegar os ossos ali e tentar se encaixar no osso com osso para parecer um corpo humano, né? Parecer aquele corpo, cada um tem uma estrutura, uma espessura de ossos, cada um é menor, outro é mais fino, outro é mais grosso. Eu acho que a gente ia ficar ali a vida inteira nem conseguir encaixar o osso com o osso certo. Você ia tentar, mas não ia conseguir. Poderia até formar um esqueleto ali, mas não ia ser o esqueleto certo. Ia ser perna de um, cabeça de outro, ia bagunçar tudo. Né? Mas o que é impossível para o homem começa a ser possível para Deus. Deus ele é perfeito. Deus ele não faz nada errado, Deus ele faz tudo perfeito. Deus ele é o Deus da perfeição. Nós podemos ser falhos, nós podemos falhar, errar. O ser humano é falho, mas Deus ele é perfeito. Desde o início da criação, ele é perfeito, vai ser e sempre será perfeito. Foi, vai ser e sempre será perfeito. A Bíblia diz que quando ele profetizava, começou um barulho. E no 7 diz assim, ó, profetizei, pois como me foi ordenado, me deu ordem. Olha, enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho. E eis que se fez um reboliço. E os ossos se achegaram, osso ao seu osso. Deus ele começou a estabelecer aquelas pessoas osso com osso. Deus não ia pegar nada de um para colocar no outro. Deus nunca vai pegar nada de alguém para te entregar, jamais. Deus não vai pegar nada que é seu para dar para alguém. Deus não precisa disso. Deus, ele, quando o profeta Ezequiel começou a profetizar, a Bíblia diz que houve um ruído, um barulho, e através daquele reboliço, daquele barulho, os ossos começaram a se levantar por cima de um, por cima do outro, por baixo, e começou a formar aquele esqueleto, osso com osso. Porque Deus, ele sonda o coração, esquadrilha o pensamento, e Deus, ele conhece você desde o fim do seu cabelo. Porque foi Ele que te criou, Ele que te formou. Então você tem um DNA que é de Cristo. Você pode tentar fugir de Deus, mas por Ele te conhecer e Ele te sondar, Ele te busca você em qualquer lugar. Nas profundezas dos mares. Então a Bíblia diz que osso começou a juntar com o quê? Um osso. E ele profetizava nervo, pele sobre aqueles ossos. E a Bíblia diz que, no versículo 8, e olhei, eis que vieram nervos sobre ele, e cresceu carne, e estendeu-se pele sobre ele, por cima, mas não havia nele o quê? Fôlego. Então ele me disse, profetiza ao fôlego da vida. Profetizava ao filho do homem, e diz ao fôlego da vida, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, o fôlego da vida, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Então ali Deus ele formou o esqueleto de cada pessoa, certo? Aquilo que era dele formou para aquela pessoa, não pegou nada de uma outra para colocar no dele, não mudou nada, a estrutura do mesmo jeito como era antigamente, a mesma altura, a mesma espessura de ossos, ele foi encaixando aquela obra-prima. E a Bíblia diz que quando o profeta Ezequiel profetizava a pele, tendões, nervos, foi criando aquela pele, aquele corpo,
Só que ali não havia o que? A vida. Ezequiel ele começou a contemplar com os olhos da fé que aquilo que Deus mandou ele fazer, Deus cumpriu. Deus viu aquela cena do profeta Ezequiel, do filho do homem, e ele falou: profetiza os 4 ventos, para que haja nesses corpos a vida, o fôlego da vida. E ali Ezequiel profetizou, e a Bíblia diz que profetizei, pois como ele me mandara, ordenado. Então o fôlego da vida entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército de grande e externo. Aqui não fala o número, mas as coisas de Deus, quando se trata de grande, é muito, é numerosa. Porque a Bíblia diz que aquele povo que andava com Moisés 40 anos no deserto, pela desobediência, eram muitas pessoas, era multidão de pessoas, milhares, multidão de pessoas. Agora imagina aqui esse povo começando a se levantar, aquele exército de homens. Os olhos do profeta Ezequiel, irmã Natália, começou a contemplar a grandeza de Deus. E o profeta Ezequiel aprendeu com o poder de Deus que através da palavra, o que ele lançava tinha vida, o que ele profetizava gerava vida. E quando levantou aquele numeroso exército, a Bíblia diz no versículo 11: então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que eles disseram aos nossos ossos: secaram-se e pereceu a nossa esperança, estamos de todo cortados. Portanto profetiza e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, eis que vos abrirei as vossas sepulturas, sim, as vossas sepulturas, e vos farei sair ao povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Enquanto vos abrir a sepultura, e delas vos fizer sair ao povo meu, saberei que eu sou o Senhor, e porei em vós o meu espírito, e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. E falei e cumpri, e diz o Senhor dos Exércitos. A Bíblia diz que quando ficou aquele povo de pé, aquela multidão de pé, Deus falou para o profeta Ezequiel: está vendo esse povo? É minha casa, são meus filhos, que eu fiz sair da sepultura, e coloquei vida neles, coloquei esperança neles. E através dessa cena, meu filho, de você profetizar, esse povo teve mais uma oportunidade, mais uma chance de entender que a minha palavra tem poder para tirar qualquer cena, qualquer situação. Tem a importância da minha palavra, filho, para o meu povo entender que se eles profetizar, qualquer quadro, qualquer cena pode ser mudada, transformada. Aleluia. Qualquer cena que para o homem seja impossível, mas através dos meus lábios, lançando para o teu, e você profetizando a partir de hoje, qualquer quadro da tua vida pode ser mudado e transformado. Diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Não é nada impossível para Deus. Nós temos que entender que nós estamos debaixo de uma direção espiritual que vem dos céus, que é o Deus Todo-Poderoso, Deus da Bíblia. E que o nosso coração, a nossa mente, tem que estar focado e alicerçado na palavra de Deus. E ela é poderosa. Que está aqui a Bíblia. Ela é poderosa para mudar qualquer situação. Qualquer cativeiro da tua vida, da tua casa, através da palavra de Deus. Ela é poderosa para mudar qualquer cena, qualquer cenário. Se o profeta Ezequiel, guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele passou a entender que através da palavra, aquele quadro foi mudado, aquela cena, aquela história foi mudada. Então, o que é impossível para Deus?
no meu pensamento. Nada é impossível para Deus. Nenhuma doença, nem uma porta fechada, nem uma situação de depressão na vida de alguém, uma doença que para a medicina não tem saída, um quadro na família onde as pessoas, a sociedade fala que não tem jeito, uma situação onde as pessoas olham e falam não tem saída para as pessoas, mas para mim e para você essa noite, passa a entender que para Deus nada é impossível. E através da palavra, Deus ele pode mudar qualquer quadro e qualquer cenário da tua e da minha vida. Diz o Senhor dos Exércitos. Se você aprender a profetizar na tua vida, nos teus caminhos, aprender a profetizar que Deus é o Deus das causas impossíveis, que a minha vida é abençoada, que a minha casa é abençoada, que meu esposo, minha esposa, meus filhos são bênçãos do Senhor, que os meus passos são guiados por Deus, e a partir de hoje eu vou profetizar as bênçãos de Deus sobre a minha vida, que o principal é sobre a minha vida. Porque se eu não profetizar sobre a minha vida, como vou ter força para profetizar para a vida de alguém? É verdade. Se eu não olhar para o espelho todo dia e ver aquela cara bonita, linda, e olhar para o espelho e falar, eu sou vencedor, eu posso, eu consigo, eu venço, eu tenho condições, eu vou vencer, ainda que hoje esteja passando luta, tempestade, mas eu, Mário Sérgio, vou vencer, eu vou sair dessa, eu vou conseguir, eu profetizo sobre a minha vida as bênçãos do Senhor, porque eu sou feliz, sou alegre na presença de Deus. Então eu tenho que profetizar primeiramente para mim, na minha vida, que eu sou bênção de Deus, para depois eu profetizar para quem? O próximo, que está lá em casa, que são meus filhos, a minha esposa, meus entes queridos. Mas se eu não aprender a profetizar na minha vida, como que eu vou ter força, meu irmão, para profetizar para alguém? Se eu não lançar no meu caminho bênçãos, foi como a minha esposa leu em Deuteronômio capítulo 28. Se eu não obedecer a voz de Deus, atentamente ouvir a voz do Senhor, meu Deus, e obedecer, como que eu vou ter força para profetizar para a vida de alguém? Eu sempre vou olhar para a minha família, como alguns anos atrás eu olhava, e falava assim, essa família não é de Deus para mim. Essa família não é a família que eu escolhi para mim. Porque a minha mente estava alicerçada nas coisas negativas que eu tinha no coração. Que eu se encontrava uma pessoa desanimada, triste, destruída, e eu profetizava maldição na minha vida. Como que eu profetizar na vida da minha esposa, minhas filhas, bênçãos? Não tinha força. Eu poderia falar aquilo que estava no meu coração só tinha coisas ruins, negativas. Então quando eu aprendi a profetizar na minha vida, no meu caminho, e alicerçar o meu caminho com a palavra de Deus, eu comecei a ter força para profetizar dentro da minha casa e da minha família. Aleluia. Que ainda que as pessoas da minha família achavam que não tinha condições, pessoas que eram do sangue da minha esposa, falavam que o nosso casamento era derrota, que ela escolheu a mesma pessoa que era como o pai dela, ia viver a mesma cena que o pai dela vivia, lançava sobre a vida dela, sobre a minha casa, meu coração. Como que eu ia ter força para profetizar na minha vida? Mas quando eu aprendi a profetizar na minha vida, no meu caminho, que eu, servo de Deus, que aceitei Jesus alguns anos atrás, 16 anos atrás, que a minha vida tinha que ser mudada, transformada, que a minha vida ia ser bênção no Senhor, que ia ser exemplo dentro da minha casa, que eu precisava mudar muitas coisas como hoje eu ainda preciso, mas através da minha vida, da minha profecia para minha casa, para minha esposa, para minhas filhas, minha vida ia ser mudada. E Deus está cuidando, está transformando. Somos falhos, somos pecadores, e eu falo, talvez eu sou a pessoa mais pecadora no meio de vocês, mas todos os dias eu peço a misericórdia de Deus. Eu profetizo sobre a minha vida para me dar força, para me alcançar, para me não desistir, para não desviar para a direita nem para a esquerda, para me olhar para o espelho e falar, ali está um vencedor. Está uma pessoa que está brigando para vencer. Ali está uma pessoa que mesmo no meio da luta, tempestade, ele está permanecendo no caminho de Deus. E eu vou vencer, eu vou conseguir. Eu vou passar essa situação, eu vou dar um salto adiante e com Jesus do meu lado, eu vou alcançar o propósito de Deus. E eu profetizo todos os dias na minha vida. A primeira coisa que eu acordo quando eu abro os olhos, eu profetizo as bênçãos de Deus sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre o meu coração. O Senhor me dê força, me capacita. Eu profetizo as bênçãos do Senhor sobre a minha vida, sobre os meus pés. Onde eu pisar as plantas dos pés, você bem-aventurado. Onde eu colocar as mãos,
eu vou vencer. Senhor, me capacita, me produz no meu coração alegria, paz, que eu não venha entristecer todos os dias, que eu venha se alegrar com o Senhor, porque a alegria do Senhor é a minha força. Eu preciso estar na tua presença todos os dias, eu preciso profetizar na minha vida todos os dias. Então peço à igreja de Deus que você venha profetizar a partir de hoje. Talvez você já profetiza no seu coração, mas que você venha declarar, venha pronunciar as bênçãos de Deus sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre a tua vida. Quando o profeta Ezequiel levantou através de Deus aqueles ossos, a profecia, através do profeta Ezequiel, ele profetizou para aqueles ossos. Quando foi criando tendões, pele e veio fôlego de vida, imagina aquela multidão, meu irmão, através da cena, olhando para aquele profeta de pé. Imagina o coração daquele povo, quando viu um único homem usado por Deus para lançar sobre aqueles ossos a vida, porque a partir do momento que tirou o fôlego de vida, eles começaram a escutar o profeta Ezequiel falar, pronunciar, que todos esses ossos estavam sequíssimos, Ezequiel, são a minha casa, a casa de Israel. Imagina o olhar, o coração daquele povo, irmão Cláudio, olhando para aquele profeta. A alegria que através de um homem corajoso, com fé, obediente a Deus, conseguiu, pela sua voz que veio de Deus, levantar aquele numeroso de ossos. Imagina aquelas pessoas, quando vê através dos seus lábios, profetizando para a vida dela, para a família dela, e ela será alcançada por Deus, o milagre, as bênçãos, e através da tua vida, eles veem o milagre de Deus, e através da tua palavra que vem de Deus, lançar sobre aquela casa, aquele caminho, e elas alcançarem as bênçãos de Deus. Imagina o coração dela. Você lançar na tua casa, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu filho, para as suas filhas, para os seus netos, as bênçãos de Deus, abençoar eles, profetizar, e quando eles alcançarem, falar: que bênção, irmão, irmã Débora, irmão Crau, irmão Leandro, irmão Mateus, irmã Natália, irmã Carol, irmão Wagner, Daiane, irmão Rodrigo, irmã Patrícia, irmã Cristina, as irmãs, a Raquel, então, elas olharem para você e falar: aquela profecia que você lançou, Eu creio, Jesus. que você profetizou, hoje eu estou colhendo. Aleluia. E o milagre aconteceu. Aleluia, Deus. Aquela profecia que você lançou no caminho, lembra aquele ano? Aleluia. Aquela data? Aconteceu. Glórias a Deus. Eu me libertei, eu fui curado, eu fui transformado. As portas se abriram através dos seus lábios, da tua palavra que vem de Deus. Vidas vão ser transformadas, curadas. Então profetize. Lança sobre o teu caminho as promessas de Deus. Não desista daquilo que Deus destinou para você, na tua casa, no teu coração. Profetiza no teu caminho, na tua vida. Que você é bênção, que você é bem-aventurado, que você é bem-sucedido, que você é promessa de Deus nessa terra, que você não foi trazido aqui, jogado aqui por à toa. Há uma promessa de Deus nessa terra para você. Então precisa ser produzido no teu coração a palavra de Deus. Precisa ser produzido dentro do teu coração, do teu íntimo, aquilo que Deus quer produzir no teu coração, que é profecias para abençoar você, levantar você, e você ser preparado, capacitado por Deus. É igual eu perguntei para o menino Michel aqui, ó, quer orar? Eu não sei ler ainda, pastor. Mas imagina o que Deus está produzindo no coração dele, que daqui a alguns dias ele vai ser o primeiro a querer orar aqui na igreja. Aleluia. Aleluia. Quando você é sincero e verdadeiro com Deus, quando você obedece a Deus, eis para aqui, Senhor. Tu sabes, eu não tenho condições, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho força, mas o Senhor tem. Aleluia. O Senhor pode. Aleluia. Meus olhos, Senhor, não está vendo, o meu coração ainda não está sentindo, mas a minha fé está capacitada na tua palavra. A minha esperança é o Senhor. Lá na frente eu vou contemplar o meu milagre. Aleluia. Lá na frente eu vou pisar na terra da promessa. Lá na frente eu vou apalpar aquilo que o Senhor me prometeu. Eu vou alcançar, vou desfrutar, Senhor, com a promessa que o Senhor colocou no meu coração. Então eu não posso, Senhor, eu não tenho condições, mas tu sabes, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus da promessa, é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E operando o Senhor, Pai, ninguém vai impedir. Operando o Senhor, Senhor, ninguém vai me parar, porque o milagre vem de ti,
as bênçãos vêm de Ti. Então eu estou aqui como ferramenta nas Tuas mãos. Então, Senhor, eu não posso, eu não tenho condições. Mas, Senhor, Tu sabes, eu preciso, eu dependo. Então, eis-me aqui, Senhor. Porque eu não posso fazer esse milagre. Eu não tenho condições. Mas o Senhor é um Deus de promessa. É um Deus de milagres. Aleluia. É um Deus que restaura, que transforma, que liberta, que cura e que traz a salvação, Senhor, no meu coração. Então, Senhor, eu não tenho condições de sair dessa situação. Talvez isso para mim é impossível. Eu não tenho força, Pai, para sair. Meu coração almeja por isso. Eu quero me libertar, eu quero tentar, Senhor. Eu estou tentando, mas eu não tenho força, Pai. Mas Tu sabes. Me coloca coragem, me capacita, Pai. Coloca a audácia no meu coração para me sair dessa situação, porque eu preciso mudar. Eu vejo que eu preciso ser transformado. Senhor, eu não posso, mas Tu sabes. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que fez milagre naquele vale. É o Deus que levantou pessoas ali que ainda queria viver, que tinha um propósito de Deus sobre essa terra. Então, através do profeta Eliseu, eu aprendo nessa noite e quero trazer para a igreja que, mesmo não tendo condições aqui na terra, como o menininho Michel falou, mesmo não tendo capacidade, não tendo condições, sendo fraco, pequeno, às vezes incapaz de fazer aquilo que Deus pede, porque muitas vezes Deus pede algo para mim e eu falo assim: eu não tenho condições, não posso. Mas Tu podes, Tu sabes. Eu não tenho condições financeiras, mas o Senhor tem. O Senhor é o Deus, dono do ouro da prata. Quero fazer tanto projeto, mas não sei, mas Tu sabes. Tu podes. Então me dê força, me capacita. Porque Deus não escolhe os capacitados, Deus escolhe, Ele capacita os escolhidos. Então Ele pode mudar qualquer situação. Ele pode pegar o improvável nessa terra e mudar, Pai, a qualquer momento. Então não desista daquilo que Deus colocou no teu coração, que é você profetizar. Eu vou alcançar minha casa. Eu vou alcançar meus familiares na presença de Deus. Eu vou trazer os meus familiares na Tua presença, Pai, o mais rápido possível. Eu vou profetizar na minha casa e a minha família vai te servir. Eu vou profetizar na minha vida vai ser abençoada, as portas vão se abrir, o milagre vai acontecer. Eu vou palpar aquele sonho, aquele projeto que eu tenho, Pai, porque eu não tenho condições, mas Tu podes, Tu sabes. Então que nessa noite você não venha desistir, não venha abaixar a cabeça, que você venha levantar para o alto e aprender a profetizar na tua vida. Porque Deus é um Deus de promessa. Deus de promessa. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Ele é um Deus de promessa. Eu quero que toda a igreja, eu vou estar orando, que você venha profetizar para você essa noite. Profetiza a tua vida, Senhor. Me capacita, me dê condições, me levanta. Eu quero andar na Tua presença feliz, alegre. Coloca alegria no meu coração. Profetiza sobre a Tua vida. Pai, muda a minha história. Pai, muitas vezes eu pensava em parar, em desistir, mas hoje eu vou profetizar na minha vida. Eu vou estar na Tua presença, te adorando, te servindo. Não vou olhar para o homem, não vou olhar para a placa de igreja. Eu vou se estabelecer na Tua palavra, Pai. Pai, que os Teus filhos venham se alicerçar mais e mais em Ti. Aleluia. Senhor, que nesta noite venhamos aprender a profetizar. Eu profetizo na minha casa, na minha família, as bênçãos do Senhor, Pai. Eu profetizo no meu caminho, Pai, que a alegria do Senhor é minha força. Eu profetizo paz na minha casa. Eu profetizo alegria na minha família, meu Pai. Prosperidade na minha família. Nós somos mais do que aventurados, mais do que bem-sucedidos. Pai, nós somos filhos do Senhor, filho da promessa. Então profetiza sobre a tua vida, Deus. Profetiza saúde, profetiza paz, profetiza alegria. Fala: Pai, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua presença. Pai, eu preciso das Tuas mãos poderosas. Pai, lança sobre mim a Tua promessa. Pai, eu almejo, meu Pai, viver uma vida próspera aqui na terra. Pai, eu sou filho do Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Talvez eu não tenha condições, talvez as pessoas olhem para mim e falem: não vai conseguir, não vai vencer. Mas através da Tua palavra, Pai, eu profetizo as bênçãos sobre a minha vida. Eu profetizo paz no meu coração. Eu profetizo, meu Pai, sobre a minha vida, a saúde do Senhor. Que toda doença que tentar entrar não vai entrar na minha vida. Que todo mal que tentaram jogar sobre a minha casa não vai penetrar, não vai entrar. Então eu profetizo as bênçãos do Senhor nessa noite. Eu profetizo milagre. Eu profetizo cura sobre a minha casa, o meu coração. Profetizo o milagre de Deus sobre a tua vida. Profetiza as bênçãos do Senhor sobre o teu coração. Enquanto você profetiza essa noite, Deus ele age. Enquanto você profetiza a tua vida, o milagre acontece. Profetiza cura, profetiza libertação, profetiza as bênçãos do Senhor, portas abertas, prosperidade. Você não é você não é mais do que abençoado, não, você é muito mais do que abençoado. Você é escolhido de Deus.
Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um plano perfeito na tua casa, na tua família. Então profetiza, Senhor, eu preciso andar na tua presença. Pai, eu preciso estabelecer a tua palavra no meu coração. Pai, eu não posso mais desistir, eu não posso mais pensar em parar. Então eu profetizo, meu Pai, audácia no meu coração. Eu profetizo, meu Pai, como Jonas lançou, meu Pai, lá no ventre do peixe, a misericórdia do Senhor. Deus, tenha misericórdia de mim, tenha compaixão de mim, ainda que as pessoas se levantem contra mim, ainda que as pessoas julguem o meu coração, a minha vida, eu preciso da tua misericórdia. Pai, cuida do meu coração, cuida da minha mente, Pai, cuida do meu corpo, Pai, porque eu preciso te adorar, eu preciso abrir meus lábios, Pai, e profetizar na minha vida paz, alegria, saúde. Eu tenho que parar de pensar coisas negativas, eu tenho que parar de pensar coisas ruins para minha vida, para minha casa, para minha família. Eu preciso, meu Pai, estar sempre estabelecido na tua palavra. Então, Pai, abre meu coração espiritual da fé, e que eu venha viver o sobrenatural. A minha vida é projeto do Senhor, a minha casa é projeto de vida do Senhor. Foi o Senhor que prometeu, foi o Senhor que levantou a minha casa, a minha família. Então, Pai, muda meu quadro, muda minha história. Eu quero se alegrar na tua presença, eu quero viver o sobrenatural ainda, Pai, porque eu tenho vivido o natural, mas o natural do homem, o natural hoje eu posso estar feliz e amanhã eu posso estar triste, o natural do homem hoje pode estar alegre e amanhã decepcionado, mas quando eu vivo o sobrenatural não tem nada disso. Quando eu vivo o sobrenatural, meu Pai, ainda que se levante contra mim, ainda que me julgue, que caluniam, ainda que façam, meu Pai, armadilhas para mim, eu vou viver alegre com o Senhor. O Senhor vai ser minha força, o Senhor vai ser minha recompensa, o Senhor vai ser minha fortaleza. Pai, ensina a te adorar, ensina a te servir, meu Pai, de todo o coração, a te exaltar. Me ensina, meu Pai, a te glorificar. Pai, quebra todo jugo, meu Pai, negativo que lançaram sobre a minha vida e traz a recompensa que vem do Senhor. Talvez as pessoas não vejam, não olham, mas o Senhor não passa nada despercebido. O Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece meu entendimento, a minha mente. Então guarda o meu coração do mal. Meu Pai, o coração é projeto do Senhor, a mente procede às bênçãos do Senhor. Pai, então que nessa noite, Pai, eu venha profetizar, que nessa noite eu venha alcançar a promessa do Senhor, e que toda palavra negativa que lançaram contra mim eu não venha guardar no meu coração, que eu venha se alicerçar com a minha casa, com a minha família na tua palavra. Pai, em nome de Jesus eu lanço sobre a tua igreja a tua promessa, as profecias do Senhor, que é a escolha do Senhor, meu Pai, trazer o teu povo para cá, para ouvir a tua voz. Então eu profetizo as bênçãos, o milagre. Os teus filhos são mais do que abençoados. Aqui é a promessa, aqui é a herança, a galardão, a recompensa que vem do Senhor. Então vai transformando, Pai, vai mudando o quadro, vai mudando o cativeiro. Toda obra que fizeram contrária, toda palavra de maldição, toda palavra de maldição, meu Pai, da família, da casa, nós quebramos todo mal, toda obra contrária, Pai. Se tem algum espírito maligno, nós cancelamos essa noite e profetizamos as bênçãos, o milagre. Pai, toda palavra negativa, se fizer algum trabalho, meu Pai, numa encruzilhada, numa mata virgem, com o nome dos teus filhos, nós quebramos todo o mal. Se fizer alguma mandinga, algum trabalho, meu Pai, de feitiçaria, toda obra contrária, nós cancelamos em nome de Jesus, porque aqui é projeto de vida, aqui é a promessa da tua palavra. Então nós profetizamos o milagre, profetizamos a cura, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que venha ser quebrado, cancelado toda obra de maldição, em nome de Jesus, em nome de Jesus.